Olá, pessoal, bem-vindo todos e todas à nossa aula 3 do módulo 2 do nosso curso Como Pensar como Cientista, o método científico e os limites do conhecimento. Bom, nesse módulo 2, a gente está olhando para as origens do método científico, né? Como que ele veio de uma ideia que a gente examinou na aula 1 com Francis Bacon, para a implementação desse método na aula 2, através das ideias absolutamente incríveis do Galileu no estudo do movimento. A gente falou do movimento do pêndulo, a gente falou da queda livre dos corpos, e a gente também mencionou que o Galileu ele apontou pela primeira vez um telescópio para os céus, mas ele só observou qualitativamente o que estava acontecendo nos céus. Ele não teve vamos dizer assim, um desenvolvimento de uma astronomia quantitativa, era uma coisa mais de observar. Então ele viu que a Lua tinha crateras, ele viu que Saturno tinha as orelhas, né? Que Júpiter tinha luas girando, mas ele não tinha uma descrição matemática do que estava acontecendo. Essa descrição matemática vai acontecer com o Johannes Kepler na Alemanha e depois em Praga, justamente na mesma época em que o Galileu estava lá desenvolvendo as suas ideias sobre mecânica, o movimento dos corpos. O Kepler estava na Alemanha e depois na Áustria e depois em Praga. Ele estava sempre, ele era um cientista itinerante, o Kepler, por motivos absolutamente trágicos, muitos deles. E também, eu devo dizer, né, pessoal, não sei se vocês sabem disso, mas o Kepler é um dos meus grandes heróis na história da ciência toda, né? Tanto assim que eu escrevi um romance até agora na minha vida, né? Que é um romance histórico que conta justamente a história da vida do Kepler e das ideias do Kepler. Vocês podem pegar ele ainda existe, está lá na publicado pela Companhia das Letras e se chama A Harmonia do Mundo. Seria uma belíssima complementação desse meu curso vocês olharem e lerem esse livro, porque ele conta de uma forma, eu espero, cativante, né, em termos usando artifícios ficcionais, a história do Kepler e das pessoas em torno da vida dele. Então, nessa aula 3 agora, a gente vai explorar um pouquinho como que o Kepler usou as leis da astronomia e como que ele obteve essas primeiras leis matemáticas dos movimentos dos corpos celestes. Ok? Vamos lá. Então, contando um pouco dessa história. Lembrem que os gregos, até então, tinham feito só observações sobre os céus a olho nu, né? E o Galileu não. O Galileu ele olhou para os céus usando um telescópio pela primeira vez e obteve aqueles resultados todos. Pois bem, o Kepler vivia na mesma época que o Galileu, e o Kepler até chegou a escrever uma carta para o Galileu pedindo uma cópia, um telescópio de presente, e não ganhou. Não ganhou. O Galileu era meio competitivo, sabe? Ele não queria muito que ninguém tirasse os louros das descobertas dele e tal. Era um cara meio difícil. O Kepler era um cara difícil, mas de uma forma completamente diferente. O Kepler era um cara super intenso, neurótico, ansioso, complicado pra caramba, mas totalmente honesto, uma pessoa totalmente do bem, né? Que dedicou toda a sua vida à exploração das órbitas planetárias. Então, quando o Kepler foi para a escola, né, e o Kepler nasceu em 1571, então, em torno de 1590, mais ou menos, ele foi para a escola em Tübingen, na Alemanha. Ele era um luterano, e na época a igreja luterana dava bolsas para os estudantes mais promissores para estudar nas universidades teológicas lá luteranas, e a Universidade de Tübingen era essencialmente a melhor delas, né? E o Kepler foi para lá totalmente brilhante, né? E estudou astronomia com um cara chamado Michael Maslin, que foi o seu mestre. O interessante é que o Michael Maslin era um copernicano, ou seja, já tinha lido as ideias do Copérnico, só que publicamente ele pouco se manifestava para o Copérnico, entendeu? Que, aliás, é uma coisa que aconteceu muito, né? O Copérnico, as ideias do Copérnico não foram aceitas imediatamente quando ele publicou o livro dele em 1543, demoraram 50, 60 anos para as pessoas começarem realmente a levar o Copérnico a sério. E os grandes heróis da Revolução Copernicana,
Na verdade, foram 3. O Galileu, o Kepler e um outro astrônomo dinamarquês, que está aqui nessa imagem que vocês estão vendo, chamado Tycho Brahe. Então, o cara com esses grandes bigodões e tal é o Tycho Brahe, que é esse príncipe dinamarquês que também virou astrônomo. O Tycho Brahe, eu vou falar um pouquinho nele porque ele é muito importante nessa história. Ele entendeu que para você fazer astronomia de qualidade, você tinha que ter dados de qualidade. Olha a importância, então, da implementação das ideias do Francis Bacon na prática. Então, e o Francis Bacon ainda nem tinha escrito nenhum dos livros que ele ficou famoso, mas o Tycho Brahe já tinha entendido que para você mapear a posição dos astros celestes, né? Então, por exemplo, o que quer dizer isso? Eu vou na pracinha e Marte está lá na pracinha, eu estou colocando, olha lá Marte, o planeta meio laranjado e tal. Hoje é dia 15 de dezembro, eu vou olhar para Marte. Aí eu volto a cada 3 dias, na mesma hora, tipo 8 horas da noite ou 9 horas da noite, e olho para Marte. E eu começo a fazer um mapa, tem as estrelas, né, lá o Cruzeiro do Sul, etc., as Três Marias e tal, e eu começo a mapear aonde que está Marte, à medida em que o tempo vai passando, e eu vejo que Marte está em movimento. Então, Marte é um planeta diferente de estrelas, né? Estrelas também estão em movimento, mas elas estão tão longe, que esse movimento é praticamente imperceptível ao olho nu, certamente dentro de um período de vida humano, mas os planetas não. Eles estão perto, muito mais perto, né? E a gente pode ler. E, aliás, a palavra planeta vem do grego planete, que é o viajante, o explorador. Então, os planetas vão viajando pelos céus e você pode mapear exatamente onde eles estão. Tem um pontinho de luz, né? Então, qual é o ângulo de altura desse pontinho de luz, né? Onde que ele está, né? Com relação ao horizonte. E você, então, vai estudando aonde que esse planeta está à medida que o tempo vai passando. E já se sabia isso antes ainda da Grécia Antiga, que os planetas eles não giram numa órbita assim bem comportada. Eles têm o que eles chamam de movimento retrógrado. Eles vão, dão uma volta para trás e continuam para frente. Então, olha só, vão, voltam para trás um tempo e continuam para frente. Isso daí foi um grande mistério, né? Já na época do Platão, ninguém sabia como é que é possível isso, esses movimentos dos planetas são circulares e tal. Pois é, o Tycho Brahe entendeu o seguinte, que para você estudar realmente esse fenômeno, você tinha que ter dados. Então o cara que era príncipe, tinha muito dinheiro, ele ganha do rei da Dinamarca uma ilha. E nessa ilha ele constrói um observatório, um castelo, que é um observatório, essencialmente um observatório astronômico, na ilha de Hven, H-V-E-N, na Dinamarca. E esse é o primeiro grande observatório astronômico da Europa. E o Tycho Brahe não tinha ainda um telescópio, não tinha sido inventado, eu estou falando aqui de 1572, 1570, mas ele usa o dinheiro dele para construir sextantes, quadrantes e vários outros instrumentos que eram muito precisos para você poder medir exatamente onde que está a posição dos planetas nos céus. Por que eu estou contando essa história em tanto detalhe? Porque esses dados do Tycho Brahe, que ele obteve entre a década de 1570 e 1610, 1600 mais ou menos, são os dados mais precisos da história da astronomia a olho nu até então. Ok? Então o cara se dedica a mapear os céus. Vamos falar isso. O Tycho Brahe foi um grande mapeador dos céus. Mas ele não era um teórico. Ele não era um cara que conseguia usar esses dados para entender o que estava por trás desses movimentos. Aí é que entra o Kepler. O Kepler já tinha desenvolvido uma certa fama de ser um ótimo matemático, já em Tübingen, e em 1600 o Tycho Brahe convida o Kepler para ser assistente dele lá em Praga. Okay? E você pode visitar o castelo do Tycho Brahe. Aliás, na minha série lá, Poeira das Estrelas, do Fantástico, vocês podem ver isso no YouTube. Eu vou nesse castelo, e visito o castelo, e visito Tübingen, onde estudou o
o Kepler, e também onde que o Kepler desenvolveu essas teorias todas. Então, o Kepler vai lá no castelo do Tycho Brahe, ok? E obtém, e tem todo um drama absolutamente complexo aqui, que nem vou contar para vocês, consegue obter os dados do Tycho Brahe depois de muita briga. Okay? Os dois tinham temperamentos assim totalmente difíceis, complicados pra caramba, cada um era de um jeito. O Tycho Brahe, príncipe, era totalmente déspota, o Kepler era totalmente neurótico, era assim, o Woody Allen contra o John Malkovich, para vocês que sabem quem são essas duas figuras, ok? E então o nosso Woody Allen, astrônomo, o Kepler, pega os dados do Tycho Brahe e começa a estudar a órbita de Marte. Isso em torno de 1601. Né? E ele fala, com esses dados aqui eu vou entender essa órbita de Marte em 2 semanas. Só que demoram quase 9 anos para ele entender a órbita de Marte. Em 1609, Tycho Brahe já tinha morrido, o Kepler publica um livro que se chama A Nova Astronomia. A Nova Astronomia, por que ele chama isso da Nova Astronomia? Porque usando os dados do Tycho Brahe, ele mostra que a órbita de Marte não era um círculo. Para pensar nisso, pessoal. Durante 2000 anos de astronomia, todo mundo só falava em movimento nos céus usando círculos. Era sempre um movimento circular. Copérnico, movimento circular. Galileu, movimento circular. O Kepler, que também queria que fosse um movimento circular, porque ele acreditava profundamente na simplicidade e na beleza geométrica do cosmos. Ele dizia que Deus era um grande geômetra e, portanto, deveria ter criado um universo a partir das leis simples da geometria. O Kepler vai lá e, por causa da precisão dos dados do Tycho Brahe, ele é forçado a aceitar o fato de que as órbitas dos planetas não são círculos, mas são elipses. Então isso é muito importante. Por quê? Porque uma das lições do Francis Bacon sobre o método científico é a seguinte: não só deixe que outros te enganem, mas não se deixe enganar a si mesmo, porque a gente, quando vai enfrentar algum problema, seja lá qual for o problema na vida, a gente já entra com toda uma bagagem, né, de valores, toda uma bagagem emocional. Então você já vai com uma posição meio pré-concebida, né? E isso daí vai influenciar a maneira como você lida com seus problemas na vida. Então o que o Francis Bacon falou é o seguinte: você tem que tomar muito cuidado e usar a racionalidade do método indutivo, a racionalidade da ciência, para não se deixar levar por preconceitos. Porque a ciência é a melhor arma para a gente lutar contra esses preconceitos, essas visões que a gente carrega com a gente e que meio que distorcem a realidade das coisas. Da mesma forma que o Galileu, como a gente viu na aula 2, se você pega uma pena de galinha e uma bala de canhão, na ausência de ar, os dois vão cair ao mesmo tempo. Mas, obviamente, o nosso preconceito, é difícil a gente aceitar isso. Mas a ciência é a nossa arma para a gente lidar justamente com isso, com essa ideia de que a gente pode ir além desses preconceitos. E o Kepler, que entra com esse preconceito de que todas as órbitas planetárias são necessariamente um círculo, circulares, ele olha para os dados do Tycho Brahe e durante anos luta contra esses preconceitos, né? Tenta inventar situações extremamente esdrúxulas e totalmente implausíveis de como poder implementar órbitas circulares para explicar os dados, e no final ele entrega os pontos e fala: não dá. Realmente, as órbitas planetárias não são círculos, são elipses, feito essa imagem que eu tenho aí nesse slide. Então, o Kepler é um exemplo espetacular de como os dados é que falam mais alto. No final, não interessa o que você acha sobre a natureza, não interessa qual é a sua visão de mundo pré-concebida, porque são os dados que vão dizer qual é a verdade das coisas, né? E essa é a essência filosófica de toda a ciência. Não adianta, você pode ter alguma ideia, você pode ter alguma hipótese de como as coisas funcionam, mas quem fala por alto, quem fala por último é sempre a natureza. Então o Kepler
engole esse preconceito dele e de todo mundo durante 2.000 anos de astronomia das órbitas circulares e finalmente aceita a realidade das órbitas elípticas como sendo absolutamente necessária. E mais ainda, ele consegue obter as leis, não só a forma das órbitas, mas ele mostra que essas órbitas obedecem certas leis matemáticas. Por exemplo, tem as leis das áreas iguais em tempos iguais, que se você pega esse elipse aí que está no desenho e você faz pega 2 pedaços dessa órbita, 2 pontos dessa órbita, mede quanto tempo vai demorar, e se você pegar um outro pedaço da órbita, vamos dizer, numa outra parte dessa órbita, e se essas 2 órbitas tiverem 2 pontos, tiverem um triângulo com áreas iguais, né, os tempos entre esses 2 pontos das órbitas vão ser iguais. Então, se você pega lá o ponto A e F, e você mede o triângulozinho com relação à esfera B ali, e depois você pega o ponto G e H, e você mede a área daquele triângulo, esses dois, se as áreas dos triângulos forem iguais, o mesmo tempo vai demorar para ir de A até F do que de G para H. E com isso, o Kepler deduz o seguinte, que deve haver uma força, olha só a ideia de força, que está atraindo, que vem do Sol, que emana do Sol, e que influencia a velocidade com que os planetas giram em torno do Sol. Então é a primeira vez que você tem essa ideia de força agindo no Sol, que é o que vai levar o Newton, eventualmente, a discutir a lei da gravidade que a gente mencionou antes. Tudo isso por quê? Por causa dos dados do Tycho Brahe, que eram muito precisos, por causa da fé do Kepler na validade das observações de Tycho Brahe e por causa da abertura e da coragem intelectual do Kepler de aceitar que são os dados que falam e não os nossos preconceitos que falam, né? E essa é a essência, e com isso ele obtém, então, as primeiras leis matemáticas do movimento planetário, que são leis que, aliás, a gente usa até hoje, né? Quando a gente fala de movimentos de estrelas, por exemplo, 2 buracos negros girando em torno um do outro, você pode usar as leis de Kepler, é uma coisa absolutamente incrível. Então, para resumir, o que a gente pode falar, então, da essência do método científico? Muito bem. Então, essa é a ideia. Falando da estrutura das teorias científicas, primeiro, você olha para o mundo, você observa um fenômeno, né? Por exemplo, as órbitas planetárias. Você propõe uma teoria, um modelo para explicar essas órbitas. Então, o Kepler falou das elipses, o Newton falou da força gravitacional entre o Sol e os planetas, isso daí baseados, então, em modelos que simplificam tudo, né? Para você usar a teoria do Newton, você precisa só da massa de um planeta, da massa do Sol e da distância entre os dois. Não precisa falar que o Sol é quente, que o planeta é frio, que o planeta tem cratera, tudo isso é completamente irrelevante, só precisa desses 3 números, da massa de um planeta, da massa do Sol e da distância entre eles. Então essa é a sua teoria, baseada num modelo, numa simplificação. Aí você observa novos fenômenos. Por exemplo, vamos aplicar a teoria do Newton para estudar a órbita de 2 buracos negros, né? Aí você fala, essa teoria explica essa órbita dos buracos negros? Então tem 2 opções, né? Ou sim ou não. Se a teoria explica a órbita dos buracos negros, você aceita a teoria e observa mais fenômenos. Até que, eventualmente, vai haver algum fenômeno em que essa teoria vai falhar. E é justamente da falha das teorias, da falha desse método indutivo, que surgem novas teorias. Então, a teoria falha, você rejeita a teoria, você cria um novo modelo, uma nova teoria, eventualmente, e começa a submeter essa teoria a uma série de testes, até que ela quebre. Então, por exemplo, no caso da teoria do Newton, da gravidade, ela funciona para explicar as órbitas dos planetas em torno do Sol, as marés, a forma da Terra, a precessão dos equinócios, um monte de outras coisas, mas ela não funciona na vizinhança do buraco negro. Então ela falha ali. E para você explicar, então, essas novas observações, que seria a física de um buraco negro e na vizinhança do buraco negro, você precisa de uma outra teoria, que é a teoria da relatividade geral do Einstein. Ou seja,
A ciência funciona assim e ela está sempre se aprimorando, ela está sempre sendo consertada a partir de novas observações, né? Então não existe uma teoria final das coisas, não existe uma verdade final. Existem verdades, modelos que a gente hoje aceita, dado o que a gente sabe sobre a natureza. Então esse é um processo que não termina nunca, moçada. É um processo em que a gente está se aprimorando, aprendendo cada vez mais sobre o mundo, consertando as nossas teorias, elas vão ficando cada vez melhores, mas elas nunca chegam a um resultado final em que a gente pode falar, pronto, sabemos tudo sobre um determinado assunto. O que a gente tem que saber é aplicar uma determinada teoria dentro do limite de validade dela. Então, por exemplo, se eu estou estudando as órbitas do Sol, ou as órbitas dos planetas em torno do Sol, a teoria do Newton é perfeitamente razoável, com exceção da órbita de Mercúrio, que já precisa de uma correção que vem da teoria da relatividade geral do Einstein. Então, para estudar as anomalias da órbita de Mercúrio, ou para estudar a física perto de um buraco negro, ou para estudar o Big Bang e a expansão do universo, eu preciso de uma teoria mais poderosa que a teoria do Newton, que é a teoria da relatividade do Einstein. Mas essa aí também não é necessariamente a história, o fim da história, né? Muito possivelmente, uma outra teoria mais poderosa eventualmente vai suplantar a validade da teoria da relatividade geral em determinadas situações mais dramáticas. Por exemplo, quando a gente olha para distâncias muito pequenas em que a gente precisa ter uma correção quântica dos fenômenos gravitacionais, que é uma história que não tem a ver com esse nosso curso sobre o método científico, mas que a gente já tratou em várias outras situações no canal do YouTube. É isso, pessoal. Então essa é a estrutura básica do método científico e agora a gente já vai avançar para as próximas aulas para ver como que isso daí vai mudar completamente o mundo e a visão de mundo a partir do século XVII, XVIII, do iluminismo, e como que a gente chega nisso até hoje, ok? Ok? Um abraço e a gente se vê daqui a pouco no nosso módulo 3.